presença, que você tenha se preparado para entregar um louvor agradável ao Senhor, que o seu coração esteja aberto para receber a boa mensagem do nosso Deus, porque com certeza Ele tem muito mais para as nossas vidas. Nós estamos no projeto A Juventude Moriá, e nós temos lido, o livro de João nos nossos devocionais, e tem se chamado projeto Sem Devocional, Sem Rede Social, para mostrar que realmente a prioridade do nosso coração deve ser separar um tempo dos nossos dias para ter um momento com o Senhor, ler a palavra de Deus. E eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia, você que está aqui, você que está na internet, no livro de João, no capítulo 10. E esse versículo, Jesus começa a falar do seu relacionamento, dele conosco, em que ele é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. E no versículo 14, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha livre e espontânea vontade. E eu gosto muito de pensar que nesse versículo, nós que não éramos judeus, que nós que éramos os gentios, que éramos ovelhas de outro aprisco, Jesus, ele decidiu, ele já sabia que nós éramos de outro aprisco, éramos outras ovelhas, não éramos o alvo, da sua salvação. Mas ele mesmo disse aqui no versículo, era necessário que eu as conduzisse. E nós somos gratos a Deus por isso. Que Deus, Ele nos conduziu à salvação quando nós acreditamos que Ele é o nosso único e verdadeiro Salvador. E não tem outro lugar que nós queiramos mais estar do que estar na sua presença. Nós somos ovelhas dEle, nós devemos reconhecer a sua voz e nós devemos querer estar juntamente com Ele, bem pertinho, bem juntinho. E é isso que essa canção fala. Não tem outro lugar que eu queira estar, senão aos pés do Senhor. Mais vale um dia nos seus atos do que 1000 fora dele. É onde encontro minha força.
você, né? Quem é Jesus para você? Essa palavra, essa pergunta, na verdade, ela tem que estar gritando nos nossos corações como cristãos. E a pergunta que nós devemos responder e que nós devemos gerar, ela é de acordo com o nosso relacionamento com Cristo. Assim como Pedro, ele teve a revelação do Espírito de Deus, que aquele com quem ele seguia, né, aquele com quem ele andava, era Jesus, o Filho de Deus, era o Cristo, né, aquele que seria enviado para salvar ali a sua nação, o seu povo. E quem é Jesus para você? Né? Jesus, ele é fruto dos seus interesses, é fruto dos seus desejos, é aquele que vai te dar as coisas, que vai te abençoar, ou é o Deus vivo, o Cristo, aquele que pode te dar a salvação, que só por Ele, né, só por Ele nós temos a vida eterna, aquele que morreu, mas ressuscitou, e com Ele nós podemos saber que um dia nós ressuscitaremos também, né? E nós vamos cantar essa canção que diz: Jesus, Tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que isso não sejam somente palavras, mas que isso esteja impregnado no seu coração. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Não há outro igual. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há.
sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Aleluia, nós somos ovelhas do seu pastoreio. E como reconhecemos a voz do pastor, nós sabemos que ali é a segurança, onde ele está, ali é seguro, ali é a refúgio, porque ele é a nossa segurança. E Jesus ainda fala no capítulo 10, ele diz que eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida às suas ovelhas. E ele diz essa frase nesse capítulo várias vezes. Várias vezes ele diz, já anunciando aquilo que ele faria literalmente, ele daria a sua vida por nós. E ele diz que o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando ele vê o lobo, o assalariado, aquele que é contratado para cuidar das ovelhas, ele não é pastor. Ele cuida ali das ovelhas, mas se um perigo acontece, se algo vem, ele foge e ele deixa ali aquelas ovelhas à mercê do perigo, à mercê das circunstâncias. Mas nós sabemos que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso pastor. E qualquer circunstância, qualquer dificuldade, Ele estará conosco, porque nos seus braços é o nosso lugar seguro. Que você esteja buscando a cada dia mais reconhecer a voz do Senhor, estar perto dEle, porque somente com Ele nós temos a nossa segurança. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda e guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu lugar. Em teus braços
o vosso coração. Creia no Senhor, creia também em mim. Ele nos prometeu que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou lhes preparar um lugar. E se eu vos preparar um lugar, voltarei, os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Creia nas palavras do Senhor. Somente nele a segurança, somente nele a aceitação. Há um amor puro que só Jesus pode dar. E a gente vai cantar que quando a gente recai na graça do Senhor, Ele nos acolhe. E essa graça que alcançou o nosso coração, porque se fosse pelas nossas obras, nós não teríamos esse amor, nós não seríamos merecedores desse amor. Mas o Senhor, pela sua graça, Ele nos acolhe e Ele nos transforma de ovelhas de outro aprisco para as ovelhas do aprisco dele, onde Ele nos pastoreia. Recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, Em teus braços é o lugar braços é o pra meu onde os justos podem descanso. correr e achar Em teus abrigo braços é o e meu encontrar descanso e repousar Teus seguro. braços é o meu descanso. Em teus braços é É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. descanso. Em teus braços é o meu Em teus descanso. braços eu posso descansar. Em teus braços é o meu descanso. Oh Deus, é nos teus braços, Pai, que nós encontramos abrigo seguro, refúgio para os nossos corações. Ó Deus, calma. Ó Deus, a esperança que vem do Senhor, mesmo em dias maus. Ó Deus, mesmo quando os perigos assolam, ó Deus, os nossos corações, o medo, a angústia, a ansiedade. O Senhor, Deus, é o nosso descanso. O Senhor, ó Pai, é onde os nossos olhos estão postos. Ó Pai, porque nós sabemos que do Senhor vem a resposta aos nossos corações, vem a revelação, ó Deus, do que nós devemos fazer, como nós devemos pensar. Ó Deus, e é bom assim entender que o Senhor, Pai, é o nosso pastor. O Senhor é aquele que cuida de nós com um olhar de amor, com um olhar de, ó Deus, perdão. O Senhor nos perdoa, ó Pai, e o Senhor cuida de nós. Ó Deus, e nós queremos pedir ao Senhor que esse louvor ele tenha chegado, ó Deus, ao teu trono como um aroma agradável ao Senhor. Deus, que o Senhor veja em nós verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Não somente quando tudo vai bem, mas quando as circunstâncias, ó Deus, as adversidades nos aflijam. Ó Deus, e nós te pedimos, fala aos nossos corações, que a nossa terra, a terra do nosso coração, ela se encontre frutífera. Ó Deus, para boa semente, essa semente da palavra do Senhor,
que nos fala, que nos molda, que nos adverte, que nos exorta, que nos consola, que traz a paz que excede a todo entendimento. Essa palavra do Senhor, ela venha frutificar, que ela não venha morrer, Senhor, que ela não venha trazer, ó Pai, tristeza, peso, porque todo o peso, ó Deus, ele é lançado no Senhor. O Senhor diz isso na tua palavra, ó Deus, mas que seja para o nosso ensino, para o nosso ensino, a palavra do Senhor nos foi dada. Abençoa o teu servo, dá ele capacidade, no nome de Jesus, ó Pai, é o que eu te peço, amém. Boa noite, povo de Deus. Que alegria nós estarmos aqui. Que alegria ter você aí também conosco, aí do outro lado. São novos tempos em que nós temos podido cultuar ao Senhor até mesmo das nossas casas, acompanhando aos cultos, as lives. E eu espero que tudo esteja bem aí com você, na sua casa. Que você esteja mais do que existindo, que você esteja vivendo, apesar dessas circunstâncias que nós temos vivido. Que ano diferente, não é mesmo? Nós findamos 2019, iniciamos 2020, eu acredito que com muitos planos, pela circunstância pela qual nós estamos passando, essa pandemia, talvez alguns deles foram cancelados ou adiados, ou você teve que pensar numa nova forma de poder concretizá-lo. Mas como o pastor Rimac pregou aqui no domingo, este ano não está perdido, esse ano não acabou ainda. Deus ainda pode fazer muitas coisas em nós e através de nós. Nesse atual cenário global, né, o mundo todo tem vivido essa circunstância, onde a incerteza toma conta da humanidade. O mundo precisa de paz. E tê-la em meio ao caos pode até parecer um paradoxo, não é mesmo? Porém, através de Jesus, isso é possível. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 26. Isaías, capítulo 26. Eu vou esperar você abrir aí. Você que está na sua casa, pega aí sua Bíblia. Vamos acompanhar conosco essa leitura. Nós vamos ler 2 versículos apenas. O versículo 3 e o versículo 4. Que vai nos dizer assim: Tu conservarás em paz, em alguma outra versão, em perfeita paz, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse momento que nós podemos exaltar o teu nome, esse momento de louvor, em que o Senhor foi entronizado, em que o Senhor foi exaltado. Meu Deus, eu te agradeço por nós podermos estar aqui. Eu te agradeço por aquelas pessoas que nos assistem através dessa live. Eu te agradeço porque a palavra do Senhor, ela continua viva e eficaz e penetrante. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos entender para muito além das minhas palavras. Meu Deus, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Ó Pai, que a semente da palavra do Senhor, que as boas novas do Evangelho, ó Deus, possa alcançar cada vida, cada coração que nos assiste neste dia. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o diabo não possa, ó Deus, arrancar, ó Deus, essa semente, ó Deus, mas que sim, ela possa crescer, frutificar, ó Deus, e operar, ó Deus, aquilo que o Senhor precisa, ó Deus, fazer as mudanças que o Senhor precisa nas nossas vidas. Eu me coloco na tua inteira disposição. Me usa, meu Pai, com poder, ó Deus, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Essa é uma promessa fantástica
da palavra de Deus. Ser conservado em paz significa que nós não seremos desgastados exteriormente diante dos problemas. Justamente nesses dias em que tanto se fala sobre angústia, sobre o estresse, sobre depressão, sobre pandemia, sobre coronavírus, sobre recessão econômica, dentre outras, e até a síndrome do pânico, encontrar um meio divino para se conservar em paz é algo por demais valioso. Deus é este lugar de refúgio, Ele é o abrigo para os seus filhos. O texto que nós lemos afirma que Jesus é uma rocha eterna. Precisamos aprender a desfrutar desta paz, mesmo em meio a tempestades. Olha, você pode notar ainda que esse versículo fala acerca de confiança e de uma mente firme. Em outras versões vai falar um propósito firme, o que indica convicção. Essa promessa não significa a inexistência de problemas. Ela significa que nós estaremos em paz, independente das circunstâncias à nossa volta. Porque pior do que as circunstâncias difíceis do lado de fora é ter um coração perturbado do lado de dentro. Mesmo antes das situações se resolverem externamente, nós precisamos de um interior cheio de paz, cheio de descanso, cheio de certeza de que o Senhor Ele pode agir. Do contrário, nós sequer conseguiremos lutar da forma devida. Lá em Provérbios, no capítulo 24, versículo 10, nos diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Quando nós nos encontramos em meio às lutas e às adversidades, nosso verdadeiro problema, ele não acontece lá à nossa volta. Mas sim é a maneira como nós reagimos, como aquelas coisas são reproduzidas no nosso íntimo. A instrução bíblica, ela nunca está voltada somente para o aspecto exterior, mas sim em como nós reagimos interiormente. E permanecer de pé diante das tribulações diz mais a respeito dos nossos posicionamentos internos do que com essa armadura, com essa capa aqui que nós podemos ver, que é o nosso corpo físico. Nós podemos observar que Jesus, Ele nos ensinou acerca disso. Lá em João, capítulo 16, o versículo 33, eu acredito que seja um versículo conhecido por todos, que diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus ele fala que nós enfrentaríamos adversidades, ele deixou bem claro qual era a sua vontade. Tenham paz em mim, em Jesus, e tenham bom ânimo. Quando eu olho para esse versículo, eu entendo que esse ter bom ânimo, ele não se refere somente a um excesso de coragem para enfrentar as adversidades, os dias maus. Mas sim, eu me referiria a esse ânimo, à nossa visão. Para onde os nossos olhos têm se fixado diante das intempéries da vida? Para onde nós direcionamos o nosso olhar quando tudo ao nosso redor parece ruir? O salmista no Salmo 121, ele declara: eleva os meus olhos para os montes. Onde estão os montes? No alto. Onde está o céu? No alto. Onde está Deus? No alto. De onde vem o nosso socorro? Do alto. Portanto, com ele nós podemos aprender que nós devemos manter a nossa cabeça erguida e os nossos olhos fixos em quem pode nos socorrer. Quando nós nos atemos e percebemos mais aquelas coisas que estão ao nosso redor, nós tendemos a abaixar a nossa cabeça, nós tendemos a perturbar o nosso ser, o nosso íntimo, o nosso coração não fica em paz, ele fica inquieto. E muitos de nós, podemos nos desesperar para resolver os nossos problemas e nós perdemos a única coisa que realmente vai nos ajudar na hora das adversidades,
que é manter a paz e o bom ânimo. Manter a paz em Deus e o olhar nele. Nossa força, ela não vem de fora. A nossa força não vem das circunstâncias. A nossa força vem de dentro. Jesus, por meio do Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Ele habita nesse templo físico que é o nosso corpo. E ele é a nossa paz. A paz que nós precisamos e a paz que nós devemos compartilhar com outras pessoas. Enquanto nós estamos vivendo esse momento de tanta calamidade, de tantas adversidades, são tantas afrontas, são tantas notícias ruins que nós ouvimos, o que é que as pessoas que estão ao seu redor, os seus familiares, os seus amigos, aqueles seus contatos nas suas redes sociais têm ouvido da sua boca? Que você também está com medo? Ter medo, entenda, ter medo é perfeitamente compreensível. Mas você enfrentar de frente as adversidades com confiança, tendo paz no seu coração, é totalmente diferente. O profeta Isaías também, ele escreveu no capítulo 30, o versículo 15, algo que nos diz assim: porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste. Na tranquilidade e na confiança está a nossa força. Nossa força vem de um coração tranquilo, de um coração que descansa no Senhor para além das circunstâncias. Se a gente for lembrar ainda no Salmo 121, fala que Deus ele não dorme, ele não cochila. Enquanto nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro para dormir, nós podemos repousar tranquilos depois de a gente ter orado, depois de a gente ter colocado, lançado sobre ele as nossas ansiedades, aquilo que nós temos para resolver no outro dia, porque ele continua acordado. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Deita, descansa, confia no Senhor, porque ele continua no controle de todas as coisas. E os problemas internos, eles podem nos impedir de desfrutar dessa paz, desta perfeita paz. Quando nós nos enchemos de temor, de preocupação, de receio, nós não resolvemos os nossos problemas e nós podemos criar ainda uma série de outros problemas. Os temores, eles podem nos ferir tanto por dentro, no mínimo o mesmo quanto que os problemas exteriores nos ferem. O apóstolo Paulo, ele falou sobre isso no momento de grande luta por qual ele passou. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, o versículo 5, nos diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora combates, temores por dentro. Ele afirmou que tanto lutava, tanto era a luta física dele, exterior, contra pessoas e outras coisas, como o temor estava destruindo ele por dentro. O medo e a preocupação, eles são aliados dos inimigos externos. Eles podem tanto nos vencer, como ainda minar a nossa força e nos conduzir à derrota. Como eu já disse aqui, nós não devemos direcionar o nosso olhar para aquilo que está acontecendo, para as coisas que vêm perturbar a nossa mente, tirar a nossa paz, não. Nós temos que continuar firmes, constantes, caminhar, dar um passo de fé com segurança de que o Senhor ele está conosco. E o nosso inimigo, o diabo, ele tem tirado proveito de muitos de nós. Porque além da gente sofrer com as circunstâncias, nós assumimos uma série de outros sentimentos, como o medo, a preocupação, a ansiedade excessiva, a angústia. Isso vai nos sufocando. E isso acaba devastando-nos por dentro, assim como as circunstâncias fazem conosco por fora. Lá em Lamentações, no capítulo 1, no versículo 20, o profeta Jeremias ele vai fazer um desabafo.
Ele fala assim: olha, Senhor, quanto estou angustiada, turbadas estão as minhas entranhas. O meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilou a espada, e em casa está a morte. Perceba que ele usa expressões como alma turbada, angustiada, coração transtornado. Será que nós, agora em 2020, a gente consegue reconhecer esses sentimentos? Não é assim que a gente fica quando a gente coloca lá, liga lá a nossa televisão e vai ver os noticiários? Que morreu não sei quantas pessoas, que o vírus ele está se espalhando, que haverá uma recessão econômica e tantas outras coisas. Tudo isso vai trazendo muita tristeza, muito pesar para o nosso coração, e isso tende a nos parar, isso tende a olhar para aquilo que tem acontecido e pensar que nós estamos frustrados. Olha, eu tinha tantos planos, eu tinha tantos sonhos para esse ano de 2020 e chegou essa pandemia, acabou com tudo. Como eu comecei aqui dizendo, tudo foi diferente. Eu iniciei este ano, foi meu último semestre da faculdade. Minha colação de grau foi da forma mais inesperada. Eu colei grau dentro da minha casa. E não foi da forma que eu imaginei. Mas no dia foi terça-feira, no dia 14, eu pude encher o meu coração de alegria, porque apesar daquilo que nós estávamos vivendo, dessa pandemia que tem nos isolado socialmente, que tem feito com que nós tenhamos que reinventar-nos em tantos aspectos, eu estava formando. Eu consegui concluir a graduação. E o Velho Testamento ele tem várias passagens onde nós vemos que os medrosos eles eram dispensados da guerra. Porque o medo no coração, às vezes, ele se torna mais perigoso do que o inimigo que está do lado de fora. O medo tem o poder de roubar a nossa força e a nossa capacidade de vencer. O saudoso Billy Graham escreveu certa vez. Se você quiser, pega um papel e uma caneta aí para você anotar essa frase. Ele escreveu assim: ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer outra coisa menor do que Deus e a sua vontade para nós. Meu irmão, jovem, igreja do Senhor, as coisas que nós temos aqui, que nós podemos palpar, que são tangíveis, elas não podem resolver os nossos problemas. Elas não podem nos tirar de situações adversas, mas o Senhor, Ele pode. A gente precisa entender que a atitude interior correta, ela é a resposta aos problemas internos. O medo, o temor, o pavor interno podem nos prejudicar mais ou tanto quanto as situações ocorridas no externo. É por isso que nós precisamos tanto de paz interior. Mas como nós podemos desfrutar dela? O profeta Isaías falou lá nos versículos que nós lemos, que a confiança, ela se manifesta por meio de uma mente firme no Senhor. E isso reflete uma atitude interior. O que a gente precisa fazer? Qual que é o posicionamento que nós precisamos colocar em nós? Deus ele prometeu conservar em paz somente aqueles que tomassem uma atitude em seu íntimo. A paz de Deus não está ligada às nossas ações, mas a uma atitude interior. Nós podemos observar isso quando Jesus falou lá em João 14, 27. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Dar-nos paz é algo que Jesus faz, mas não se atemorizar e nem deixar o coração turbar é responsabilidade nossa. O que Deus vai fazer, o que compete a Ele fazer, Ele vai fazer.
Mas se eu não descansar o meu coração, se eu não me encher de fé, de segurança, de que Ele é o Deus dos deuses, que Ele faz ainda, opera milagres, não vai adiantar. A paz interior é só para quem luta por ela, para alcançá-la, para preservá-la. Podemos dizer que isso é como uma sociedade. Deus nos dá a sua paz se eu me posiciono. Outra ilustração que a gente pode fazer é o seguinte: o fogo como sendo a paz. Mas ele só vai se manter aceso se a lenha for colocada. O colocar a lenha é a minha atitude. O parar tudo que eu estou fazendo para orar, para lançar sobre o Senhor a minha ansiedade, para dizer a Ele: Deus, eu estou estressado, eu estou cansado, eu estou com medo. É a minha parte, é eu que tenho que fazer. E Ele é quem vai nos livrar. Se não dermos esse passo determinante no que diz respeito a decidir não provar nada diferente dessa paz, ela, por sua vez, não se manifestará. Eu gosto de me lembrar aqui de Moisés e de Josué. Moisés, quando ele estava diante do Mar Vermelho, Deus mandou com que ele colocasse ali o seu cajado e as águas foram divididas. Mas Josué, quando ele estava à frente do Rio Jordão, ele teve que dar um passo de fé. Ele teve que pisar ali nas águas para que depois as águas fossem abertas e eles pudessem passar. Muitas vezes, a gente que precisa, como nós temos dito aqui, é nós que precisamos dar um passo de cada vez. Sobre a palavra do Senhor nós vamos andando, sobre a palavra do Senhor nós vamos caminhando e nós vamos nos enchendo de fé, fortalecendo a nossa fé, crendo que o Senhor é aquele que vai abrir as portas para a gente passar. O apóstolo Paulo, ele também nos ensinou este princípio. Lá em Filipenses 4, nos versículos 6 e 7, eu particularmente gosto muito desse capítulo 4 de Filipenses. E ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes de você se desesperar, antes de você encher a sua cabeça com outras coisas que não deve. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas, com ações de graças. Para o quê? A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aleluia! A responsabilidade de não estar inquieto, de não estar ansioso, é nossa. É uma ordem de Deus para nós. Não esteja inquieto. E quando nós decidimos não nos entregar à ansiedade ou aos receios que nós temos, Deus fará a parte dele. Ele nos dará a sua paz. E uma paz que o mundo não pode nos dar. O versículo aqui diz: a paz que excede a todo entendimento. Nós precisamos entender que tudo começa com uma atitude interior. E é só depois que nós nos posicionamos é que Deus ele vem cumprir a parte dele. Para não andarmos ansiosos, não bastam apenas a gente decidir que nós não vamos andar ansioso. É preciso também uma intervenção de Deus. É Deus que nos ajuda. É Ele quem vai nos fortalecendo, nos capacitando, nos enchendo de fé. E Deus chama a nossa atenção quando Isaías ele diz para nós mantermos a nossa mente firme no Senhor. Quando nós dizemos aos problemas que nós não vamos aceitar nos preocupar com eles, estamos fixando a nossa mente no fato de que Deus está conosco e que Ele vai intervir na situação. Então, veremos o que Deus ele pode fazer. Deus fará a parte dele e nos conservará em perfeita paz, porque nós estamos com a nossa mente firme nele. Lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito do homem interior. Nós lemos aqui que Deus, ele fortalece.
o nosso homem interior, porque é lá que tudo começa. Antes de se manifestarem as circunstâncias, a nossa vitória vai se formar do lado de dentro, lá no nosso interior, através do descanso e através da certeza do agir de Deus. Essa atitude interior é o primeiro estágio da fé, e ela vai nos levar aos milagres e à vitória. E será por que para Deus é tão importante que nós não tenhamos medo? A fé, como nós já dissemos, é o primeiro passo aqui, o primeiro estágio. Ela começa lá dentro, é uma atitude nossa interior. E somente depois de agir dentro de nós, ela nos leva a um lugar onde os problemas não nos afetam. Porque o poder de Deus, ele opera nas circunstâncias à nossa volta. Existem algumas histórias na Bíblia que me inspiram e exemplifica pessoas que entenderam a importância de uma atitude interior correta. No episódio dos espias, quando o povo foi lá espiar a terra prometida, 10 deles voltam com um relatório de desânimo. Eles falam ao povo: olha, a terra é boa realmente, mas lá tem muitos gigantes. Os gigantes, eles habitam em cidades fortificadas. As cidades fortificadas ficam no alto dos montes. E a Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, mas a incredulidade também. Quando a gente começa a ouvir qualquer coisa que é diferente, que é contrária à palavra de Deus, nós tendemos a nos enfraquecer na nossa fé. Mas ela também fala sobre Josué e Caleb. Nesse episódio aqui, Josué e Caleb, eles voltam falando: olha, lá tem gigante sim, mas nós podemos ir, nós podemos vencer, a terra é boa. Nós também podemos ver aqui outra história, os amigos de Daniel, quando eles venceram a fornalha do rei Nabucodonosor, eles o fizeram isso por meio da fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, vai nos dizer assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. O texto não diz que eles apagaram o fogo, diz que eles apagaram a força do fogo. A diferença aqui é muito clara. A fé, ela nunca começa resolvendo as circunstâncias que estão ao nosso redor, mas anulando o seu poder sobre o nosso íntimo. Quando o fogo não tem mais poder sobre nós, é porque o milagre já começou. E a fé, meus irmãos, entenda, não é uma varinha de condão que a gente vai bater sobre os nossos problemas, eles vão sumir, desaparecer instantaneamente, ou eles serão resolvidos. Ela primeiro nos transporta a um lugar onde as circunstâncias não nos afetam mais. Lá em Isaías 43, versículos 1 e 2, Isaías mais uma vez vai dizer: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Todos nós passaremos por problemas, por desafios, e a promessa aqui nesse versículo é que nós não seremos destruídos. O fogo não vai nos consumir, as águas não vão nos afogar. O problema, ele pode estar ali presente, mas nós precisamos aprender a não nos deixar afetar por ele e tomarmos a decisão de não turbar o nosso coração. E assim veremos a paz de Deus se manifestar. Ainda quando Paulo e Silas estavam na prisão, louvando a Deus, quando eles estavam sendo açoitados, nós temos o exemplo prático de alguém que aprendeu a viver acima das circunstâncias.
Jesus. Nós temos um exemplo melhor do que Jesus ali naquele episódio da tempestade. Quando eles estavam ali em alto mar, ele foi dormir e os discípulos ali enfrentaram uma tempestade e ele estava em constante paz. Ele se levantou, os discípulos foram lá, acordaram ele se levantou e repreendeu o vento, repreendeu o mar, tudo ali se aquietou. Nós podemos ver aqui que Jesus ele tinha uma paz que não dá para explicar. E sempre que a fé opera em nós, ela vai nos levar a um descanso interior, que é a certeza do agir de Deus, a ponto de não nos preocuparmos com a adversidade. Hebreus 4, versículo 3 diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. E o que eu queria deixar para vocês é isso, nessa noite. Que vocês aprendam a confiar, a descansar, que há uma perfeita paz, que só Jesus pode nos dar, apesar daquilo que nós temos vivido, apesar dessa situação desafiadora que nós temos enfrentado. Jesus é este que chega no momento certo, na hora certa, e ele vai fazer o milagre. Ele vai providenciar para nós o escape, porque ele é Deus. Ele tem o controle sobre tudo, sobre a sua vida, sobre as situações que você tem passado. Talvez você está aí com seu coração perturbado. Talvez você está com seu coração desesperado, dilacerado, talvez por alguma notícia que você recebeu. Nós temos recebido notícias de pessoas que têm falecido, que esse vírus tem acabado com algumas famílias, né? Mas eu quero orar por você nessa hora, para que a paz de Deus, a paz que o mundo não entende, possa guardar a sua mente, o seu coração em Cristo Jesus. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e nós pedimos, ó Deus, para que o Senhor possa tocar a cada vida, ó Deus, cada coração, ó Deus, cada casa que se abriu, ó Pai, para ouvir a tua palavra, para participar deste culto, deste momento em que nós podemos exaltar o nome do Senhor e podemos ouvir a tua palavra. Meu Deus, eu te peço que o Senhor encontre cada um dos nossos queridos irmãos agora, que o Senhor possa, ó Deus, encher o teu povo de paz. Dá-nos a tua paz. Dá-nos conhecer a paz que vem do Senhor, como nós lemos aqui, a paz que o mundo não entende. Enquanto nós estamos passando por diversas situações, adversidades, nós permanecemos ali firmes, confiando no Senhor. Ó Deus, nos ajuda a ter mais fé, ó Deus, para crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, por mais que elas fujam do nosso controle, elas permanecem no controle do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, alcança cada vida, cada coração nesta hora. Ó Pai, nós entregamos este culto ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.